Nós vamos hoje fazer um importante estudo em Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 15, e a princípio vamos fazer a leitura dos versículos de 1 até o 6. Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículos de 1 ao 6. Nos diz assim o texto sagrado: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Aqui em Atos capítulo 15, irmãos, nós encontramos a primeira controvérsia cristã. A primeira falta de consenso a respeito do que Cristo trouxe para nós na nova aliança. Até que ponto temos liberdade em Cristo? E, como vocês viram comigo nesse texto, alguns cristãos judeus, eles estavam ensinando aos irmãos que se os novos convertidos gentios, que não eram judeus, não se circuncidassem, eles não seriam salvos. E não era apenas isso: se não se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, como vocês veem aqui no versículo 5. No versículo 1 é dito que alguns que tinham descido da Judéia, eles tinham ido para onde? Para Antioquia, onde estavam Paulo e Barnabé, na primeira grande igreja que era formada por gentios, ou seja, por não-judeus que haviam se convertido a Cristo. Paulo e Barnabé estavam pastoreando essa igreja e alguns desceram da Judéia, ou seja, de Jerusalém, que ficava naquela região da Judéia, e ensinavam assim aos irmãos. Versículo 1: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E o texto diz no versículo 2 que Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão com esses irmãos. É dito aqui isso, que tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Então eles resolveram o quê? Ir até os apóstolos, ir até Pedro, Tiago, sendo que esse Tiago aqui, que nós vamos ver mais adiante, não é o Tiago dos 12 apóstolos, é o Tiago, irmão do Senhor. O Tiago, que era um dos 12, já tinha sido martirizado, mas é o outro Tiago, Tiago, irmão do Senhor, que é o autor da epístola de Tiago, esse Tiago aqui. Aqui nesse capítulo 15, nós vemos no versículo 24, que não foi lido aqui no início da nossa aula, que no parecer dos apóstolos é dito o seguinte, versículo 24:
porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, por isso eu disse que eles saíram de Jerusalém, dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, os apóstolos não tinham enviado aquelas pessoas a Antioquia. Eles tinham ido por conta própria. E qual é a razão dessa aula nesta manhã? A razão desta aula é porque também hoje há muitos que, por conta própria, estão trazendo ensinamentos, como nós vemos que no versículo 1, estes que tinham descido da Judéia para Antioquia, estavam ensinando, mas eles estavam ensinando o correto? Não, eles estavam ensinando o erro. Tanto é que isto causou perturbação, isto causou um transtorno na alma, como é dito aqui no versículo 24, o resultado foi não pequena discussão e contenda. E de fato, amados, é o que tem acontecido hoje, entre irmãos em Cristo. Por conta de alguns, eu até diria que de muitos, que estão ensinando por conta própria aquilo que a palavra não ensina, muitos estão perturbados, muitos estão com transtorno de alma, e isso tem gerado acaloradas discussões entre irmãos em Cristo, coisa que não era para acontecer, mas está acontecendo pela perversão da palavra de Deus, motivada por pessoas que são, muitas vezes, convincentes, porque tem boa oratória, retórica, porque tem carisma, e então eles passam a informação de uma forma que até te convence. E se você não souber interpretar a Escritura pela Escritura, você acaba sendo convencido e acaba se deixando circuncidar. E aqui eu uso circuncidar apenas de um modo ilustrativo. O que eu quero com isso dizer é que se deixam levar pela carne, se deixam enganar. E hoje nós temos um problema ainda maior do que naquele tempo, porque naquela época, para que alguém levasse um ensinamento errado, ele tinha que ir de cidade em cidade, pessoalmente, e isso levava tempo, e isso não alcançava muitas pessoas ao mesmo tempo. Aqueles que estavam levando ensinamentos errados tiveram que fazer uma longa viagem da Judéia até Antioquia. E lá chegando, foram ensinando um por um o erro, mas um por um. Só que hoje, irmãos, a heresia, ela com um clique, ela viaja o mundo inteiro. E milhares de pessoas, talvez milhões, são afetadas por uma pessoa ensinando algo errado. Portanto, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque vivemos um tempo no qual as heresias viajam à velocidade da luz e alcançam o mundo inteiro. E será que nós estamos preparados para isso? É óbvio que eu me refiro à internet. Muitos irmãos deixaram de ver televisão, e isso é muito bom, e ao invés de assistir televisão, vão assistir o quê? O certo seria não assistir nada. O certo seria ter uma vida não diante de uma tela, mas diante dos irmãos, diante de Deus, em comunhão, em oração, em meditação da palavra.
mas é difícil perder o hábito de ter um aparelho ligado, ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Então trocam a TV pela internet. Trocam os noticiários, os programas, as novelas, os filmes por pregações. Só que nem todas as pregações, irmãos, são realmente bíblicas. São realmente sãs. São realmente isentas de perversões. E geralmente pregadores só são pregadores porque são bons oradores, porque sabem se comunicar. E, na maioria das vezes, são também carismáticos, conquistam as pessoas com a simpatia, com a firmeza na palavra. No entanto, precisamos, queridos, ter muito cuidado, porque eu tenho certeza que o inferno está cheio de pessoas simpáticas, cheio de pessoas carismáticas. Eu tenho certeza que, por exemplo, Judas era muito simpático. Judas devia ser muito carismático. E a prova disso é que mesmo Jesus tendo dito a Pedro que o que lhe trairia seria aquele a quem ele daria o pão, o pedaço de pão molhado, embebido ali no vinho, e Jesus então dá esse pedaço para Judas. Judas come aquele pão, e o Senhor diz a ele: o que tens que fazer, faça depressa. Judas se levanta para trair Jesus, e nem assim Pedro e João, que tinha pedido a Pedro para perguntar quem era, nem assim eles e os demais apóstolos desconfiaram de Judas. Pensaram que ele tinha saído da ceia para comprar alguma coisa necessária ou para dar dinheiro para os pobres. E aí se comprova a destinação do que era feito, do valor que entrava, né, na arrecadação dos apóstolos. O que era feito com aquele dinheiro lançado na bolsa que Judas carregava? Aquele dinheiro era usado para eles próprios, para a alimentação deles, né, porque viviam de cidade em cidade, indo de um lugar para o outro, e também para ajudar os necessitados. Então essa é a destinação do dinheiro que entra na igreja. Se nós queremos ser bíblicos, se nós cremos que a Escritura com a Escritura se interpreta, se nós acreditamos que isto é a palavra de Deus, que não é apenas um livro histórico, mas é um manual para as nossas vidas como discípulos de Cristo. Então eu creio, irmãos, firmemente, que o livro de Atos dos Apóstolos não é apenas um livro histórico, ele é um manual. Ele nos mostra como a igreja deve se portar, se conduzir. E o que eu aprendo aqui, neste livro, nesta passagem, é que nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas que estão nos ensinando, porque aqui no versículo 1 é dito que aqueles que desceram da Judéia, eles foram para Antioquia como mestres. Eles foram para Antioquia como alguém que tinha condição de ensinar alguma coisa. Certamente eram grandes conhecedores do Torá, do Tanakh, que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas será que eles conheciam realmente a doutrina de Cristo? E essa é a questão. Nós temos que ser bíblicos? Sim, mas nós temos que ser cristãos. A palavra de Deus, ela passa pelo ensinamento de Cristo, por aquilo que Cristo nos ensinou. Nós não podemos ler o Antigo Testamento sem que passemos o Antigo Testamento pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento com o Novo se interpreta, irmãos. Então aqui, por exemplo, nós temos os apóstolos que tinham passado, segundo a maioria dos teólogos, mais de 3 anos com o Senhor, 3 anos e meio, aprendendo com o Senhor Jesus, e que eram as pessoas mais indicadas, os irmãos mais abalizados, para dar um parecer a respeito dessa questão. Porque a princípio, só os judeus estavam se convertendo a Cristo, e todos os judeus eram circuncidados. Claro, me refiro aos homens, né? Mulheres não podem ser circuncidadas. Mas todos os homens judeus eram circuncidados.
E então os gentios começam a se converter a Cristo também, se arrependendo de seus pecados e crendo que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Estavam se convertendo a Cristo, estavam recebendo o Espírito Santo de Deus, dons do Espírito Santo de Deus. Igrejas estavam se formando, só que ninguém ali era circuncidado. E aí descem irmãos da Judéia, circuncidados, judeus da melhor estirpe, como Paulo, por exemplo, era também um judeu, só que Paulo conhecia Cristo. Paulo tinha intimidade com o Senhor e não engoliu essa heresia, esse ensinamento errado. O que é uma heresia? É um ensinamento distorcido, ou contrário à palavra de Deus. E Paulo, mesmo tendo sido um fariseu, ensinado por Gamaliel, da tribo de Benjamim, ou seja, da melhor estirpe, ele que era circuncidado, tinha sido circuncidado ao 8º dia, mesmo assim, ele não aceitou aquela palavra, porque ele sabia que isto ia contra a graça de Deus que há em Cristo Jesus. E nós não somos salvos pela lei de Moisés, nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E é o que Pedro vai dizer aqui. Se você ver comigo aqui no capítulo 15, o que Pedro disse a respeito deste assunto, a partir do versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Vocês lembram que isso aconteceu quando Pedro pregou na casa de Cornélio, né? Que os gentios receberam o Espírito Santo ouvindo a pregação. Versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Vamos dar uma pausa aqui, versículo 9. Não fez diferença alguma entre eles quem? Os gentios, e nós quem? Os judeus. Acabou a diferença. Os judeus são mais especiais. Não, não são. A palavra é muito clara. Deus não faz mais diferença entre judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação não depende do sangue, da estirpe. Compreendem, queridos irmãos? Do pedigree da pessoa. Se ela é negra, se é branca, se é amarela, se é vermelha. Salvação não depende da carne, meus irmãos. Vamos acordar para a palavra de Deus. Deus não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Purificando os seus corações pela fé. Aí versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós. Pedro está assumindo aqui. Pedro está dizendo, nem eu consigo seguir a lei de Moisés. Nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então uma série de regras, uma série de normas, e Pedro está dizendo, nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Ninguém consegue seguir todos esses princípios, a não ser um, que foi perfeito, Jesus Cristo. Somente Ele. Somente Ele. E por isso Ele se tornou o autor da nossa salvação. Versículo 11. Mas cremos. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Pedro, a quem o próprio Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Agora, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Veja que importante isso aqui. Pedro, sendo judeu, está dizendo que ele, como judeu, também será salvo apenas pela graça de Deus.
Então os judeus precisam conhecer Jesus para serem salvos, irmãos? Sim ou não? Sim! É claro que sim. Um judeu não é salvo só porque é judeu. Então, amados, a solução para essa controvérsia está no versículo 6. Os apóstolos se congregaram junto com os anciãos para considerar este assunto. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram aqueles que os apóstolos elegiam para pastorear as congregações que se formavam, as pequenas igrejas que estavam nascendo dentro dos lares. Então, por exemplo, nós vemos isto acontecendo em Atos, capítulo 14, versículo 23. Quando Paulo e Barnabé retornam às cidades de Icônio, Listra e Antioquia, e eles então, no versículo 23, diz que, por comum consentimento, eles elegeram anciãos em cada igreja, orando com jejuns e os encomendando ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, uma congregação, uma igreja que se forma, precisa ter alguém que se responsabilize por aqueles irmãos. Esse é o pastorado. Por isso eles elegiam anciãos. E aqui o texto diz, em Atos capítulo 15, que os apóstolos se reuniram com os anciãos. Os anciãos eram os irmãos de cada igreja que estavam melhor capacitados na palavra para considerar este assunto junto com os apóstolos que haviam conhecido e estado com Jesus pessoalmente e aprendido dele pessoalmente. Então, a forma de nós resolvermos as controvérsias é nos voltando para aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, perguntando a quem tem maior conhecimento, a quem tem mais tempo de evangelho, mais experiência na caminhada. E o parecer final foi de Pedro e de Tiago. Nós temos isso. Versículo de número 13, veja comigo, 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Este foi o parecer. Agora, por que é que estas instruções aqui foram dadas? Repetindo, que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque todas estas 4 práticas estavam sendo realizadas em cultos pagãos, em adoração de falsos deuses. Então, se os novos convertidos a Cristo não participassem de nada disso, era a evidência de que realmente eles estavam completamente apartados das práticas pagãs. Estão compreendendo, irmãos? Agora, eu gostaria muito de chegar a um ponto aqui importantíssimo. Nós já vimos no versículo 11 que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9,
que Deus não faz diferença alguma entre judeus e gentios, purificando os nossos corações pela fé. Isso está bem claro aqui no texto. E esta doutrina, ela foi então fortalecida por esta carta que Tiago propôs que se escrevesse. E não somente Pedro, como os demais apóstolos e os demais anciãos, concordaram com esta carta, e esta carta, ela foi levada para aqueles irmãos de Antioquia, não apenas por Paulo e Barnabé, mas também por mais outros 2 irmãos que serviriam como testemunhas de que aquela carta tinha sido escrita pelos apóstolos, e que ela estava então permitindo que os gentios se convertessem a Cristo sem que precisassem ser circuncidados e sem que precisassem seguir a lei de Moisés. Isso fica muito claro no restante do texto aqui que nós vemos. Vejam comigo, o texto diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, preste atenção na carta, por escrito ali: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Então vejam aqui que a controvérsia não era só a circuncisão. A controvérsia também envolvia, por exemplo, a guarda do sábado, que era a lei, por exemplo. Estão entendendo? A controvérsia aqui não era só a circuncisão. A controvérsia era a lei. Ah, só a guarda do sábado? Não, todo o restante da lei. Isso pode comer, aquilo não pode comer. O próprio Paulo dirá numa de suas epístolas que todo o alimento recebido com oração de ação de graças pelo Senhor é abençoado, para que possamos dele comer, se referindo àqueles que eram proibidos no tempo da lei. É claro que você não vai comer uma coisa podre, você não vai comer uma coisa estragada, você não vai comer uma carne mal passada, especialmente se for de porco, porque você pode estar ingerindo algo que vai fazer mal para a sua saúde. Mas nós temos esse entendimento, né? É sobre isso, é dentro deste entendimento que nós estamos falando aqui. Então, vejam que aqui a questão era a circuncisão e guardar a lei. Versículo de número 24 no seu final. Não lhes tendo nós dado mandamento, ou seja, essas pessoas foram ensinar circuncisão e a lei de Moisés para os cristãos, sem que os apóstolos os tivessem enviado, sem que os apóstolos tivessem dado autorização para isso. Eles estavam indo por conta própria, como muitos hoje que estão na internet ensinando por conta própria e acabam ensinando heresias, acabam distorcendo a palavra de Deus. Não são pessoas qualificadas para ensinar ainda, pode ser que no futuro sejam. Então vejam que importante foi os apóstolos Paulo e Barnabé irem aos demais apóstolos, aqueles que tinham aprendido diretamente com Cristo, para chegar a uma conclusão a respeito desse assunto. E eles escrevem uma carta, e nesta carta está contida a doutrina que eles tinham que seguir. Lembrem-se que nesta carta está escrito no versículo 24 do capítulo 15, aqui é o conteúdo da carta, né? A partir do versículo de número 23, nós temos o conteúdo da carta, e no versículo 24 é dito que os apóstolos, os 12, não tinham enviado ninguém
para dizer que os gentios convertidos a Cristo tinham que guardar a lei ou se circuncidar. Eles não tinham ensinado isso. E hoje há pessoas ensinando o que os apóstolos não ensinaram. O que não faz parte da doutrina de Cristo. E, como eu disse, hoje é ainda mais perigoso do que naquele tempo. Porque a heresia, ela não está mais correndo a cavalo. Ela está correndo na velocidade da luz, através da internet. Ela não está mais indo de cidade em cidade, como de Judeia a Antioquia. Ela está chegando em todos os lugares onde chega o sinal de internet. E é praticamente o mundo todo. E até heresias em outro idioma, agora com o Google Tradutor, rapidamente você lê em português. E você conhece uma heresia lá do Japão, por exemplo. Em português. E como se proteger disso? Não tem outra forma, irmãos. Conhecendo a Escritura Sagrada. Só o Antigo Testamento? Evidentemente não. O Antigo Testamento se interpreta com o Novo Testamento. E é por isso que, no plano de leitura da nossa igreja, que incentiva você a ler a Bíblia toda, todo ano. Então, se você tiver 10 anos de convertido, você terá lido a Bíblia toda pelo menos 10 vezes. Mas o Novo Testamento, 20 vezes. Por quê? Porque no nosso plano de leitura, no final de um ano, você terá lido o Antigo Testamento todo uma vez, de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento todo 2 vezes, de Mateus a Apocalipse. Por que é que nós incentivamos isso? Porque queremos enganar vocês? Igrejas onde a liderança engana os membros da igreja, são igrejas onde a leitura da Bíblia não é incentivada. Não é incentivada. O que é incentivado é a leitura de outros livros. Como, por exemplo, uma irmã que minha esposa e eu evangelizamos no Espírito Santo, ela estava numa seita que se diz cristã. É até uma denominação grande, eu prefiro não citar o nome. E aí então, eu falei a respeito desta seita, que é uma seita judaizante, que ordena a guarda do sábado, por exemplo, que ordena a proibição de certos alimentos, por exemplo, que condiciona a obediência a isto, à salvação, eliminando a salvação pela graça, tornando-a pelas obras. E aí eu disse para essa irmã, o principal problema desta seita, que se parece uma igreja evangélica, mas não é, o principal problema é que eles não creem apenas na Bíblia como Escritura Sagrada. Eles creem nos escritos de uma cofundadora da seita, e eles colocam os escritos desta cofundadora em igualdade com a Escritura Sagrada, dizendo que tudo que esta mulher escreveu é tão sagrado quanto o que está de Gênesis a Apocalipse. E o próprio livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos proíbe de acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Mas eles acrescentam. E eu disse, esse é o maior problema. Porque se alguém quiser guardar o sábado, por exemplo, na nossa igreja, quiser guardar o sábado, é por sua própria conta. Eu não vou julgá-lo, porque eu sei que ele está guardando o sábado para Deus. Ele está fazendo isso porque ama o Senhor e ele quer fazer isso. Se alguém aqui, por exemplo, quiser praticar o dízimo, é a mesma coisa. O ensino do dízimo também é lei. Mas se você quer praticar o dízimo, é a mesma coisa que guardar o sábado, saiba disso. Mas se você quer praticar, eu não vou te proibir, eu não vou te julgar. Só que eu prefiro ir além do dízimo. Ontem mesmo eu dava essa ilustração. Na minha opinião, a questão do dízimo, ela foi incutida no meio evangélico como uma artimanha de Satanás. Por quê? Vamos pensar numa coisa. Um irmão em Cristo vende um terreno, tá? Ele vende um terreno que custa 100 mil reais. Só que ele não precisa daquele dinheiro. Ele não precisa daqueles 100 mil reais.
Como, por exemplo, Barnabé, que não precisava, ou até precisava, mas ele decidiu dar tudo na obra de Deus, para ajudar na missão de evangelizar. Para ajudar, por exemplo, nas viagens missionárias, que ele mesmo fez com Paulo. Então, um irmão vende um terreno, 100 mil reais. Só que ele já está condicionado a destes 100 mil reais, trazer para a obra de Deus apenas 10 mil. Compreenderam? Apenas 10 mil. E ele dá esses 10 mil e fica com a consciência tranquila. Tranquila. Pega os 90 mil, coloca no banco. Porque se na lei tinha que se dar só 10%, que na verdade não era só um dízimo, era mais de um, no total dá cerca de 22%, no total, né, de um ano. Na graça nós aprendemos o seguinte: a partir de agora, a partir do momento que o Senhor morreu no meu lugar, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Nada é meu, tudo é dele. Eu fico apenas com aquilo que eu preciso. Então, se alguém vende um terreno e não precisa do dinheiro, o que ele deveria fazer? Doar tudo para a obra. E a obra está precisando. Eu estou usando isso aqui como exemplo. Ah, mas ele é obrigado a dar tudo? Não. E a prova disso é que quando Ananias e Safira, aquele casal, venderam também um terreno e mentiram trazendo parte do valor, dizendo que era todo o valor do terreno para a igreja, o que Pedro disse para Ananias e Safira? Vendido o terreno, o valor não era teu? Você não poderia fazer o que você quisesse com ele? Ele não disse, vendido o terreno, você teria que dar só 10%. Ele disse, vendido o terreno, o valor é seu, você faz o que você quiser. Você não é obrigado a dar 10%, 20%, 50%, 100%. Só que você está sendo testado no seu compromisso com o Senhor. Apenas isso. Estão entendendo, amados? Tudo é pela graça. Como é que eu tenho que contribuir? Com amor e alegria. Não por constrangimento, não por obrigação. Não preciso eu ter aqui uma lista com o nome de quem está dando dízimo, não está dando dízimo, de quem está contribuindo, não está contribuindo. Não precisa nada disso. Nada disso. O que precisa apenas é você se converter e amar a obra do Senhor, amar a obra de Deus. E há irmãos que amam a obra de Deus, que amam contribuir. Amam contribuir. Irmãos que, por exemplo, sabendo das viagens missionárias que eu estou fazendo aí pelo Brasil, para encontrar com irmãos que não estão congregando, buscando reuni-los, formar igrejas bíblicas com estes irmãos, há irmãos que estão entrando em contato comigo dizendo, pastor, me passe o número da sua conta, para que eu possa enviar uma oferta para ajudar. Eu nem sei quem são esses irmãos, não os conheço pessoalmente, mas são pessoas que querem ajudar. São pessoas a quem Deus tocou no coração e que corresponderam a isso, entenderam, irmãos? Então essa é a verdade. Agora, se alguém quer praticar o dízimo, não tem problema. Você passou a vida inteira praticando, continue praticando. Mas vá um pouco além. Não se prenda ao dízimo. Porque o dízimo é o quê? Eu dou 10% e fico com os 90% com a minha consciência tranquila. Só que às vezes o Espírito Santo está dizendo, por que você não deu mais? Por que você não ajudou com mais? Estão entendendo, amados? E é isso que muitos pastores não entendem. Eles insistem com o dízimo por quê? Porque tem medo de que a arrecadação da igreja caia. Então eles não confiam que tenham uma igreja de irmãos convertidos. Mas eu preferi arriscar, irmãos. Eu preferi arriscar e acreditar que o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra que tem sido pregada aqui em cada culto, em cada escola bíblica, tem encontrado lugar no seu coração e tem convertido a sua vida, fazendo com que você não seja mais um avarento, um ganancioso, mas que você tenha prazer de contribuir na obra de Deus. Então, amados, você não é obrigado a guardar sábado, não é obrigado a, por exemplo, não comer carne de porco, você não é obrigado a ser circuncidado, obviamente, a dar dízimo, você não é obrigado a nada disso.
Tudo isso aí é lei. Nós estamos na graça de Deus. Só que o desconhecimento da palavra pela palavra, da palavra pela palavra. Como é que eu cheguei a essa conclusão sobre o dízimo? Se eu aprendi que eu tinha que dar dízimo. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Estudando a palavra, examinando a Escritura. E eu dei 4 aulas, não foi uma aula não, irmãos, foi 4 aulas completas sobre essa questão. 4 aulas, está lá no meu canal do YouTube. Fui texto por texto, todos os textos que falam de contribuição na obra de Deus, desde o Gênesis. Desde o Gênesis. E o dízimo foi dado antes da lei. Então é proibido dar dízimo? Não é proibido. Ele foi dado antes da lei. Mas com o fim da lei você não vê mais, nem no livro de Atos, nem nas epístolas, os apóstolos ensinando sobre dízimo, ou sobre guarda do sábado, ou sobre não poder comer isso, não poder comer aquilo. Eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo Paulo dizendo que uns guardam dias, mas outros consideram iguais todos os dias. E que tanto um quanto o outro estão fazendo isso para agradar a Deus. Então eu não tenho que julgar. Só que essa irmã que eu estava falando aqui, que é dessa seita que se diz cristã, quando nós evangelizamos ela disse, meu Deus, um peso saiu de mim. Um peso. Eu falei, provavelmente você tem um livro que eles te deram de presente, né? O livro dessa profetisa, cujos escritos dizem que são iguais os da Bíblia. Aí ela disse, espera aí que eu vou pegar. Aí veio ela com uma sacola com mais ou menos uns 10 livros. E eu perguntei, o que é isso? Você comprou isso aqui? Não. Quando eu fui para essa igreja, logo no primeiro dia eles me deram essa sacola cheia desses livros para eu ler. Ah, a lavagem cerebral, né? Para que você não leia a Bíblia. Você tem que ler os livros deles, para que você não leia a Bíblia. Agora eu queria só encerrar com a leitura das características das 4 principais correntes heréticas que existem hoje em dia. E que estão sendo difundidas pela internet. As 4 principais correntes heréticas que estão sendo difundidas hoje em dia pela internet principalmente. A primeira corrente herética é a dos judaizantes. E como se caracterizam esses irmãos? Porque, quero lembrar aqui, estou falando de pessoas que se dizem cristãs. Em primeiro lugar, os judaizantes. Eles defendem um retorno à observância da lei de Moisés. Portanto, eles ignoram Atos capítulo 15. Eles ignoram a epístola de Paulo aos Gálatas. E um detalhe aqui, essa corrente é tão forte que eles têm agora lançadas Bíblias, que se dizem Bíblias judaicas, só que nos textos que os incomodam em Atos e em Gálatas, por exemplo, eles alteram o texto. Eles mudam o texto. Mas quando nós pesquisamos os manuscritos que foram usados nas versões do Novo Testamento, nós descobrimos que eles estão manipulando a Escritura. É manipulação, é distorção. Então eles pregam um retorno à observância da lei de Moisés, a necessidade do uso do nome de Jesus em aramaico para salvação, e é interessante que entre eles mesmos há discordâncias. Uns falam que é Yeshua, outros falam que é Yehoshua, outros já usam outro nome que me fugiu agora. Entre eles há também discordâncias. Como se dizer o nome correto é que fosse salvar. Ignorando eles que, por exemplo, a carta que os apóstolos aqui enviaram não foi em hebraico, foi em grego. Porque aqueles irmãos eram gregos, não eram judeus, por exemplo. Ignorando que todos os manuscritos que nós temos do Novo Testamento são em grego. E que nesses manuscritos o nome Jesus já estava transliterado para o grego. Assim como, por exemplo, Pedro, em inglês é Peter, em italiano é Pietro. Da mesma forma o nome Jesus, em cada
país, ele tem uma mudança, por causa da mudança de idioma. E em grego, o nome que em português é Jesus, em grego era Iesos, que em português se tornou Jesus. Que em aramaico nós não temos certeza se é Yeshua, Yeshua, Yehoshua, Yehoshua. Porque quem salva é a pessoa, não é o nome escrito. A letra mata, é o Espírito que dá vida, é o Espírito de Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia. E eu sei em quem tenho crido, e aquele em quem eu tenho crido, em português é Jesus, em inglês é Jesus, em espanhol é Jesus Cristo, em grego é Iesos, mas todos eles é um único ser, aquele que no madeiro verteu seu sangue pela minha salvação e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde voltará para levar ao seu encontro a sua igreja. Esse é que eu creio. Eu espero que seja o mesmo que você crê. Então, que bobagem, mas tem esses judaizantes aí. Batismo só em nome de Jesus. Aí é interessante, né? Onde que eles aprenderam batismo só em nome de Jesus? Livro de Atos. Então o que lhes interessa eles pegam, o que não interessa eles não pegam. Por quê? Porque em Atos está escrito, e batizando-os em nome do Senhor, ou e batizando-os em nome de Jesus. Só que eles não compreendem que quando é dito batizando-os em nome do Senhor, está sendo dito o quê? Em obediência ao Senhor eles os batizaram. Ou será que eles queriam que cada trecho do livro de Atos, que se falasse do batismo, estivesse escrito assim, e os batizaram em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Depois, mais lá na frente, e os batizaram em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Não, e os batizaram em nome do Senhor. O Senhor, que em Mateus capítulo 28, nos ensinou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem batiza em nome do Senhor, batiza obedecendo o Senhor. Ah, mas esse texto foi acréscimo. Mentira. Mentira. Aqueles que têm condições, como eu, de fazer uma pesquisa bíblica, ou o irmão Israel. O irmão Israel que pregou aqui, o irmão Israel do canal Reino de Deus, que trouxe 2 ensinamentos aqui, um sobre o erro do calvinismo e outro sobre a escatologia. Ele disse para mim que ele foi um cristão judaizante, que é chamado cristão messiânico, né, o judeu messiânico. E durante muito tempo, a ponto de deixar a barba crescer, sabe? Ele estava querendo ser um rabino. Não sei qual o nome que eles dão lá, não me lembro, mas ele até citou. E ele era mesmo judaizante, até que ele mesmo pesquisou os textos que serviram como base para as versões da Bíblia, os textos em grego, os textos em hebraico, e descobriu que a Bíblia judaica que ele estava lendo tinha perversões, tinha alterações de texto, propositais, para que fosse formada essa seita herética. Então vejam a importância de nós não acreditarmos logo em tudo o que ouvimos, de examinarmos, irmãos, de examinarmos. E também esses judaizantes, né? E por que eles negam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eles querem negar a divindade de Cristo. E eles querem negar também que o Espírito Santo é Deus. É claro que não existem 3 deuses, existe um único Deus. Mas este único Deus é revelado em 3 pessoas distintas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Lendo a Escritura nós vemos isso claramente. Por exemplo, aqui mesmo nesse texto, de Atos capítulo 15, o Espírito Santo é mencionado como uma pessoa. Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo tem opinião? Tem. O Espírito Santo está vivo. O Espírito Santo é Deus, agindo em nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vejam que interessante. Volte comigo, por favor, em Atos, capítulo 13, versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo-os eles ao Senhor
e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Ué, será que tinha algum irmãozinho lá, que o primeiro nome era Espírito, o segundo nome era Santo? Hã? Não, o Espírito Santo é real, ele é Deus, irmãos, ele fala conosco. Disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem opinião, e o Espírito Santo dá ordem também. Veja aqui comigo, por exemplo, Atos, capítulo 16, versículo 6. Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O próprio Espírito Santo os impedindo de ir a determinado lugar, proibindo, não estejam indo nesse local ainda, não por enquanto. Compreendem? Então, se o Espírito Santo fosse uma energia elétrica, como acreditam certos irmãos que se dizem cristãos, como é que ele poderia falar? Como é que ele poderia opinar? Como é que ele poderia impedir? Pois é. Então os judaizantes, eles pregam um retorno à observância da lei de Moisés, a necessidade do nome de Jesus em aramaico para a salvação, e não é só o nome de Jesus não. Eles não chamam mais, por exemplo, eles não vão nunca chamar Pedro, eles vão falar Cefas ou Kefa, né, que é mais original ainda, em hebraico, e os outros nomes bíblicos todos. E aí é uma complicação, porque as pregações deles, eles não citam os nomes dos personagens bíblicos em português. Eles citam todos eles de acordo com o aramaico ou o hebraico. Mas é como eu costumo dizer, irmãos. O meu nome, Alan, ele é um pouco complicado para alguns irmãos. E existem pessoas que não me chamam de Alan, me chamam de Alan. E quando me chamam de Alan, eu atendo. E há pessoas que não me chamam nem de Alan, nem de Alan, me chamam de Alas. E eu atendo do mesmo jeito, porque eu sei que está falando comigo. E há pessoas que não me chamam nem de Alan, nem de Alan, nem de Alas, me chamam de Ala. E eu atendo do mesmo jeito. Ou então minha falecida sogra, que não me chamava nem de Alan, nem de Alan, nem de Alas, nem de Ala, me chamava de Alu. E era engraçado quando eu ligava, né? Carlinhos, você lembra? Quando eu ligava para a casa da minha sogra, ela atendia o telefone e ela reconhecia a minha voz e falava assim: alô? Alu? E eu nunca critiquei minha sogra por isso ou qualquer outra pessoa. Compreende, irmãos? E é por isso que há em cada idioma a alteração dos nomes. Algo que acontece naturalmente com o passar dos anos. Não é que alguém foi lá e mudou, né? O pessoal gosta todo mundo de jogar a culpa em Constantino. Constantino mudou o nome de Jesus. Oh, ignorantes! Texto bíblico, texto do Novo Testamento já estava todo escrito antes de Constantino, e em grego já estava escrito Iesos. Constantino não mudou nada. Outro dia, uma irmã que com certeza nunca leu o livro de Atos, nunca leu, disse que foi Constantino que inventou o termo cristão, dizendo que o nome da nossa igreja é um nome pagão, Igreja Bíblica Cristã. Se vocês realmente fossem bíblicos, vocês não teriam um nome cristã na denominação, porque isso é de Constantino, isso é pagão. E eu só coloquei lá para ela o versículo, Atos, veja comigo, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Compreende, irmãos? A importância de conhecermos a palavra de Deus, né? 250 anos antes de Constantino, os irmãos já eram chamados de cristãos. Então nós temos esse primeiro grupo, que prega o retorno à observância da lei, a necessidade do nome de Jesus em aramaico, o batismo só em nome de Jesus, porque negam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus, e que a ceia do Senhor seja feita uma vez no mês, confundindo a ceia do Senhor com a Páscoa. Não vou nem entrar nesse mérito agora, porque eu já dei uma aula completa sobre isso. Nós temos depois um segundo grupo, que são os que eu chamo de cristãos pragmáticos.
O primeiro grupo são os cristãos judaizantes. O segundo grupo são os cristãos pragmáticos. Quem são esses? São aqueles que seguem o pragmatismo. O pragmatismo é uma corrente de pensamento que diz que o que importa é se dá certo e não se é certo. Deu certo, encheu a igreja, então vamos embora. Entenderam como é que é? Se eu seguisse o pragmatismo, a igreja estava cheia aqui. Aliás, nós já teríamos que ter ido para um local maior, se eu fosse pragmático. Por exemplo, o que vai encher a igreja? Tapete de sal vai encher a igreja? Então vamos embora colocar um tapete de sal aqui. Se você andar pelo tapete de sal, você vai ser liberto. O que vai encher a igreja? Entrevistar demônio. O pessoal gosta disso? Então vamos embora entrevistar demônio. Ah, mas nem sempre manifesta demônio. Vamos chamar. Vamos chamar. Aí você vai no culto chamado de libertação e você descobre que é um culto de invocação, aonde quem está na liderança do culto fica chamando pelo nome os demônios. E é claro, uma pessoa vazia do Espírito Santo, vai acontecer com ela a mesma coisa que no centro de macumba quando chamam demônios. O que vai acontecer? Ela vai ficar endemoniada. E aí eles vão querer o quê? Entrevistar o demônio. E aí o culto virou um espetáculo, onde o personagem central é o demônio. Mas enche a igreja? Enche a igreja. Então vamos embora fazer. Dar um objeto ungido, uma rosa ungida, um sabonete ungido, uma vassoura ungida. Dá não, vender, que é vendido. Em alguns lugares dão, mas dá depois de fazer uma limpa nos irmãos. Depois de 1 hora falando que eles têm que dar, que eles têm que contribuir, que têm que fazer o sacrifício para Deus abençoar. Enche a igreja, é isso? Enche a igreja. Então vamos embora dar a rosa ungida. Aqui tem uma rosa ungida, mas eu não dou ela para ninguém. É a minha esposa. A única rosa ungida que eu conheço. Prometer prosperidade. Olha, você vai dar tanto que Deus vai te dar 100 vezes mais. Isso aí dá. Isso aí enche a igreja, então vamos embora fazer isso aí. Culto de revelação. Eu soube de uma igreja perto do Monte do Amendoeira, que na entrada da igreja os irmãos recebem uma senha. E aquela senha é a numeração para a entrega da revelação. Cada irmão que entra recebe uma senha. E aí eles metem a mão lá, pega o número tal, Deus me revela isso, isso, isso. Isso enche a igreja? Enche a igreja está lá toda luxuosa, sabe? Por quê? Porque enche a igreja, tira o dinheiro do povo. A igreja apareceu uma boate, pintada de preto, por dentro e por fora. Enche a igreja? Enche a igreja, de gente carnal, de gente carnal, mas enche. Está cheio de igreja assim, parecendo boate hoje em dia. Culto show, com luz piscando, fumacinha saindo, enche a igreja? O povo gosta disso, então vamos embora fazer isso aí. A igreja agora não tem mais o nome de igreja, agora é church. Eu tive lá em São Paulo, passando por São José dos Campos, passamos em frente a uma church de Jesus Christ, toda de preto na frente. Enche a igreja? Deve estar enchendo, senão eles não fariam isso. Pregação engraçada, enche a igreja? O pastor fazer gracinha, o pessoal dar risada, chorar de rir. Então vamos embora, vamos chamar aquele engraçadinho para pregar aqui, Pregação emocional, enche a igreja, fazer o povo chorar, colocar musiquinha de lá de fundo, tocando pianinho, para os irmãos chorarem durante a mensagem. Então vamos embora, toda pregação tem que ter o pianinho. Então é isso aí. Igreja se unir a político, enche a igreja, porque o político vai estar melhorando o templo, então vamos embora se unir ao político. Esse é o grupo dos pragmáticos, é a maioria. Hoje em dia, os cristãos pragmáticos não têm compromisso com a palavra, têm compromisso com o que dá certo. O alvo deles são os números. Vai encher a igreja? Então, vamos fazer. Vamos embora, vamos fazer. É isso. Outro grupo, vocês já viram os judaizantes, os pragmáticos, e agora os que eu chamo de os cristãos nostálgicos. Quem são os cristãos nostálgicos? São aqueles grupos de cristãos que eles amam a Bíblia, amam a palavra de Deus, querem seguir tudo dentro da palavra, porém, leem a Bíblia como um livro de história apenas. Por quê?
porque eles não creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por exemplo, questão dos dons. Para eles os dons cessaram. Os dons foi só lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não, perdão. Na época do Novo Testamento, até ali. Depois que morreu o último apóstolo, morreu com ele os dons de Deus. É como se o Espírito Santo tivesse morrido junto com o último apóstolo. O último apóstolo foi João, escreveu o Apocalipse, João morreu, o Espírito Santo morreu com ele. Não atua mais. Mas são nostálgicos. Ai, como a Bíblia é maravilhosa, como a palavra é maravilhosa, mas os dons cessaram. Não tem mais dom de profecia, não tem mais dons de cura, não tem mais dons de língua, não tem mais, cessaram. Mas eles dizem que amam a palavra. É bem verdade que muitos cristãos pragmáticos, para encher a igreja, eles fingem falar línguas estranhas, eles fingem profetizar, entregam o que nós chamamos de profetadas, revelamentos, visagens, né? Dizem que viram, mas Deus não mostrou nada. Compreendem, irmãos? Mas não é porque o diabo tem pervertido a verdade, que a verdade deixou de continuar existindo, irmãos. Não vamos limitar Deus, irmãos. Esses mesmos irmãos impõem limites à fé. Eu tive um patrão numa empresa que eu trabalhei, que ele era um pastor de uma igreja tradicional. E ele me contou sobre a sogra dele que estava doente. E eu perguntei qual o nome da sua sogra. E ele disse, por que você quer saber o nome da minha sogra? Não, porque eu vou orar por ela. Ah, tá, mas depende. Que tipo de oração você vai fazer? Isso aconteceu, irmãos. Que tipo de oração você vai fazer? Como assim? Eu vou orar para ela ser curada. Que absurdo. Ore para que os remédios façam efeito. Limitando o poder de Deus. Não é à toa que depois eu descobri que esse pastor é maçom. Esses mesmos irmãos nostálgicos acham que a oração não muda nada, que tudo já está determinado. Tome cuidado com esse grupo, viu? Tem aparência de piedade, como profetizou Paulo, mas negam o poder. Aparência de piedade, mas negam o poder. E os outros lá pragmáticos fingem ter o poder, mas também não tem aparência nenhuma de piedade. Se vestem na maior promiscuidade, falam, sabe, sem compromisso nenhum. Pragmáticos. Mas pelo menos eles não duvidam que Deus possa curar, que Deus possa expulsar demônio em nome de Jesus. Porque nessas igrejas dos nostálgicos se manifesta um demônio, eles vão dar como é que é o nome? É Rivotril? O calmante? Rivotril, né? Vão dar um Rivotril para ele. Vão levar para o manicômio. É sério, irmãos. Não estou inventando, não. Eles não vão expulsar o demônio. Porque eles não acreditam mais que o nome de Jesus tenha poder hoje. Não acreditam mais. E o terceiro e último grupo. Eu já falei de 3 grupos aqui. Os pragmáticos, os judaizantes e os nostálgicos. Tome cuidado com isso, hein? Isso aí está tudo na internet. Essa turma toda aqui está na internet pregando. E o quarto grupo, perigoso também, que é o grupo que eu chamo de sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Mas quando eles dizem sou de Cristo, eu sou de Jesus, entenda o que significa isso. Significa que eles rejeitam qualquer pastor. Pastor só Jesus. Ninguém me pastoreia. Ninguém me aconselha nada. É só Jesus. Comigo é assim, é a linha direta com Cristo. Entenderam? É o grupo do só Jesus. Esse grupo não rejeita só o pastorado, rejeita a igreja como um todo. Rejeita a organização da igreja. A igreja tem que ser organizada. Paulo elegia anciãos, eles rejeitam os anciãos. Eu não entendo como é que eles exaltam tanto Paulo e ao mesmo tempo ignoram que o próprio Paulo elegia anciãos para que a igreja fosse organizada. É impressionante isso. Rejeitam pastorado, demonizam as denominações. Eu entendo que algumas denominações são demoniações, né? Eu entendo isso. Mas isso não significa que toda denominação seja
errada. Compreende, irmãos? Então temos que tomar cuidado com isso. Menosprezam o Antigo Testamento. Eles nem leem o Antigo Testamento. É só graça, é só graça, é só graça. Só que a graça deles é a liberdade para a promiscuidade. Só que a promiscuidade foi proibida na carta que os apóstolos escreveram. Abstendo-se de fornicação. Essa palavra é porneia no grego, significa qualquer atitude sexual errada. Só que essa turma do só Jesus, para eles não tem nenhum problema divorciar, casar de novo, divorciar, casar de novo, não tem nenhum problema. Um dos líderes desse grupo já está no 3º casamento e se diz pastor. Ou foi pastor, não sei mais o que, acho que ele se diz guru hoje em dia. Eles dizem que o que importa é o coração. Então você pode se vestir de qualquer jeito, você pode vir para o culto de boné, de bermuda, de chinelo, camiseta. Eles acham muito legal alguém pregar de camiseta, de boné virado para trás. Poxa, que bacana, né? Que está na graça, pode tudo. Pois é, Paulo profetizou a respeito desses, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias haveria uma turma aí que seria irreverente, que não teria respeito com Deus. Se perante um juízo humano eu não posso me vestir de qualquer jeito, quanto mais perante o Deus Altíssimo, irmãos. Um mínimo de decência, irmãos, um mínimo de decência. Mas essa turma aí, para eles não tem regra nenhuma. E o que Jesus disse? Apartai-vos de mim, vós que praticam uma vida desregrada. Essa é a tradução correta, tá? A palavra iniquidade ali no grego é anomia, sem lei, sem regra. O que Jesus está dizendo? Apartem-se de mim, vocês que vivem desregradamente, vocês que vivem sem regra nenhuma, vocês que aboliram completamente até o meu mandamento, que é de amar um ao outro como eu vos amei. Porque quando nós amamos o próximo como Jesus nos amou, nós vamos andar em santificação e em misericórdia, irmãos. As duas coisas. Nós temos um referencial, e esse referencial é Cristo. Um homem que se santificava, um homem que amava o seu próximo, um homem que servia ao Pai, servia a Deus. Será que nós estamos dispostos a isso, irmãos? Dispostos a vivermos a palavra pela palavra? Você será contestado. Mas por quem você será contestado? Será contestado por essa turma do Sou de Jesus? Por essa turma dos nostálgicos? Por essa turma dos pragmáticos que fazem do culto uma bagunça? E por essa turma dos judaizantes? Mas uma coisa você pode ter certeza. Você terá sua consciência tranquila. Paz com Deus. E é isso que importa. É isso que importa. Porque só dele vem o reto julgamento, irmãos. Quero convidar você a orar junto comigo, pedindo que você não seja como esses grupos que eu falei, porque eles têm duas características em comum, irmãos. A primeira delas, ignoram certas passagens da Bíblia. Ignoram certas passagens da Bíblia. E a segunda característica, distorcem outras passagens a seu favor. Nunca faça isso. Nunca ignore a palavra de Deus. E nunca coloque o Antigo Testamento acima do Novo Testamento. A palavra final é a de Cristo. Por isso que no chamado Monte da Transfiguração, apareceu ali, junto com Jesus, o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias. E uma voz se ouviu do céu, dizendo a respeito de Cristo: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. A Ele ouvi. A última palavra é a de Cristo, o Filho do Deus vivo. Fiquemos com essa palavra. E esta palavra toda está aqui, completa. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Esta palavra não está morta, ela é viva e eficaz para nos transformar numa nova criatura, para a glória de Deus.